Estamos aqui de volta com esse grupo maravilhoso, novidade no pedaço, Núcleo de Artes e Pesquisa, Odara. Agora a gente vai precisar falar um pouquinho da história do espetáculo que eles irão produzir. Já estão em produção, né? Já estão. Se chama O Absurdo que Nos Habita. Ó, esse nome, vocês vão falar um pouquinho desse nome, tá? Como que surgiu essa ideia do espetáculo, Diogo? Então, o espetáculo, a ideia da dramaturgia, ela surgiu de textos que, primeiramente, eu havia escrito, lendo alguns autores como o Ionesco e o Albert Camus, e depois disso veio a ideia de implementar um tema, no caso, que também teve muita influência da Larissa, que é esse universo feminino. Então a gente meio que tentou juntar aquilo que inicialmente já estava sendo escrito com essa ideia, e a partir dali vieram muitas outras coisas durante o nosso processo criativo. Então, a ideia surgiu mais ou menos assim. A ideia do grupo surgiu praticamente ao mesmo tempo com a ideia da peça. Então, a gente já teve essas duas ideias ao mesmo tempo. Aí, a partir dali, o espetáculo começou a tomar uma forma maior, melhor. Então, foi mais ou menos isso. E as referências? Isso tem a ver com as referências também? Sim. As referências foram através desses textos desses escritores que eu citei. Alguns também, como a Victoria Santa Cruz, até mesmo o Carlos Drummond de Andrade. Então, essas foram nossas referências, que inclusive a gente faz uma citação no espetáculo sobre esses dois autores. Certo. Então, foi a partir dali e também principalmente, na verdade, das vivências das mulheres do grupo. Essa foi a principal referência que a gente teve. O absurdo que nos habita. Lívia, fala sobre essa peça. Na verdade, eu cheguei há pouco tempo na companhia justamente para ter esse olhar de fora sobre esse texto, né? Porque, enfim, eu sou feminista, né? Não estou vinculada a nenhum grupo específico, mas, né, levanto essa bandeira. E aí, quando me convidaram para vir, falaram assim, esse texto, não sei o que, mas foi o Diogo que escreveu. E eu fiquei, um homem falando sobre isso, né? Então, também está sendo um aprendizado para mim, para tentar desconstruir algumas coisas, né, dentro dos movimentos, porque a gente também tem polaridades, né? E não é legal isso, porque senão você não consegue agregar as pessoas também, né? E aí eu olhei o texto, eu gostei muito do texto, né? E aí agora a gente está no processo da criação das cenas para justamente assim, entender como é que é esse psíquico, né, de uma mulher que está dentro de uma sociedade machista patriarcal, né? Então que a todo momento coisas são impostas, quer dizer, a mulher ela já vem para o mundo sabendo o que ela vai ser, que ela vai casar, ter filhos, né, e ter essa vida dentro de casa. Um padrão, né? Dentro de casa. E aí ela luta para sair de dentro disso, né, mas aí começa a gerar esses conflitos do o que já está estabelecido e o que ela começa a observar, e ela se permite observar e dizer, olha, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que não está certo, enfim. Então, acho que até o título do espetáculo é um pouco isso, assim. É esse absurdo que está aqui, e aí como é que você, então, muda essa chave também, né? Então, foi o Diogo que escreveu essa peça? Bom, Diogo, então você vai falar um pouquinho. Assim, eu escrevi primeiramente alguns textos que eu já tinha antes de começar o processo de ensaios, mas 80%, 90% da peça ela surgiu com um processo criativo coletivo, né? Porque não teria como eu ter escrito essa peça sem eu poder ouvir a experiência das mulheres e tudo mais. Não teria como eu ter escrito sozinho essa peça, somente vindo da minha cabeça, porque... Por quê? Por propriedade, né? Pelo espaço de fala e tudo mais. Então, foi muito importante o processo, que ainda está, né, em movimento.
Então a gente vai descobrindo coisas novas todos os ensaios. Então talvez ela só esteja pronta quando acabar a temporada. Mas aí como é que você faz? Você faz uma pesquisa, você fez uma pesquisa sobre mulheres, sobre comportamento das mulheres? Onde que você tirou essas ideias, essas informações para que você escrevesse uma peça com esse nome? Não, eu ouvi bastante. Assim, porque na companhia, as mulheres da companhia já têm um conhecimento muito grande sobre isso e a propriedade. Então, o meu ensino, vamos dizer assim, veio delas. Então, eu aprendi muito com elas, e a partir do que elas me falavam, e lógico que também a gente pesquisava juntos outras realidades, né? E a partir disso que eu tentava colocar, vamos dizer assim, no papel. Mas a minha fonte de ensino saiu delas. Porque as mulheres são maioria no grupo, né? A gente tem 3 rapazes e 5 moças. Então, isso também contribuiu muito para que o Diogo pudesse escrever sobre isso, né? Precisa ter alguém que saiba colocar no papel as ideias. E o Matheus? Fala um pouquinho, Matheus. O que eu posso dizer sobre esse processo que a gente fala que está em andamento, talvez de fato esteja pronto quando a gente concluir todo o trabalho. Algo interessante que acontece no nosso grupo é que a gente traz experiências próprias, né, vividas, para a gente poder discutir em grupo e a gente entender algumas ideias do texto que muitas vezes está muito pronto, por exemplo, na cabeça do Diogo que escreveu, mas aquela realidade que ele escreveu não deixa de ser importante, mas é visto de uma outra forma por mim, é visto de uma outra forma pela Andréia. Então a gente traz experiências, a gente senta, a gente conversa, a gente faz exercícios em grupo para poder entender aquele texto, entender do porquê, qual vai ser o objetivo daquele texto, o que a gente quer fazer e trazer de reflexão do público, né, pro público e do público, né? E então acho que é outro ponto importante da peça, é isso. Não é algo pronto, não é um texto que simplesmente vai falar por igual para todo mundo. Cada um vai ter uma interpretação sobre esse texto. Certo. Já já a gente volta, galera. Só um minutinho.